In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Eis-nos então, caríssimos, chegados ao sábado da terceira semana depois da Epifania, 2 de fevereiro, a festa então da purificação da bem-aventurada sempre Virgem Maria e a apresentação de Jesus no templo. Tenho a grata alegria de ter aqui comigo a todos vós, queridos, hein? Alguns vindo de tão longe, né? Então dá para dizer que é do Ceará, né? Que belo. E o Eleandro com sua família também, aqui de Canoas. Já velho amigo, velho conhecido já, né, Leandro? E quando ainda fui pároco dele. Fui pároco dele. 2013. Fui pároco do Leandro. Mas, queridos, só nessa cerimônia eu compreendi por que na tradição o presépio fica armado até esta data. Hoje é que desarma o presépio. Eu, no início, estou aprendendo tudo da tradição, não sei nada, né? No início, nós desmanchávamos, como aprendemos no Novus Ordo, isto é, batismo do Senhor, acabou, pronto, né? Recolhe tudo. Né? A festa do batismo do Senhor, recolhe tudo. Aí um dia nós lemos isso, acho que nem fui eu, acho que foi até a Grace que leu isso em algum lugar, que não, se conserva até a festa da apresentação, o presépio montado. Tudo bem, então vamos fazer. Se a tradição faz assim, fazemos nós também assim, com certeza. Né? Mas hoje, com essa cerimônia, que me vem à luz do porquê, o significado de tudo isso. Né? Belíssimo, belíssimo. Né? Quer dizer, é nessa visita de Jesus ao templo que Maria e José trazem a luz de Israel, a luz do mundo. E como ficou bonito nós abençoarmos estas velas e portarmos elas, que belíssimo que ficou. Por isso que chama a Missa das Candeias lá para cima, né? Famoso, uma das maiores procissões do mundo. Acontece, acho que é hoje, hein? Em algum lugar lá para cima. Deveis conhecer melhor do que eu. Onde? Pernambuco. Em Pernambuco. Pernambuco, Juazeiro também. A Missa das Candeias. Então, é isto mesmo, Vejam, eu disse Israel e o mundo. Temos que entender isto. Jesus é luz para Israel. Luz para Israel. Linda a lição no ofício da manhã hoje, ofício de leituras, na verdade. Quando nós meditamos e nós observamos isto, quanto Jesus seguiu os ritos do povo de Israel, do Antigo Testamento. Este aí hoje é um rito do Antigo Testamento. Jesus vai ao templo. É apresentado. Tem a circuncisão. Antes teve o 8º dia, teve a circuncisão. E assim toda a sua vida. Né? Jesus vai observando tantos ritos de Israel. Veja quando, por exemplo, ele cura um leproso. Ainda nesse terceiro domingo depois da Epifania, nós vimos ele curando um leproso. Mandou fazer aquilo que está prescrito se faça de apresentação aos sacerdotes. Um rito do Antigo Testamento. E assim muitos. Com certeza, por ser Deus, Jesus é o Senhor do sábado. E aliás, mostra-se, é um modo dele se revelar a Israel como divino, foi justamente quando ele transgride a lei do sábado. Curando. Mas daí ele mostra o sentido, mostra a sua divindade e o sentido daquela ação que ele fazia. Mostra-se o Senhor do sábado
o Senhor de Israel. Mostra-se o Senhor de Israel. Quer dizer, o meu pensamento que eu queria dizer-vos era isto, queridos. Quanto, de fato, nós vamos passando de um rito para o outro. E quanto nós conservamos no rito antigo, no rito de Israel, na liturgia, meu Deus do céu, quanto nós conservamos o breviário, o salmo, na missa, o próprio sacrifício, o próprio sentido de sacrifício. É o sacrifício antigo. Ofereciam bois, ovelhas, cara. Hoje Nossa Senhora oferece 2 pombinhos para quem é pobre. Que lindo. Oferece 2 pombinhos. Mas é sacrifício. A missa é principalmente sacrifício. Se conserva. Quer dizer, esse é o pensamento que eu queria dizer-vos. Queria dizer isso a Israel. Queria que Israel me ouvisse. Israel tem que me ouvir para se converter. Quer dizer, de fato, tudo em Israel estava, eu não sei, diz a palavra listo, pronto, preparado. Tudo em Israel estava pronto, preparado para receber Jesus, queridos. Nos seus próprios ritos, Israel estava pronto para, em Jesus, vir a plena luz. Essa plena luz que a igreja porta. Está na igreja a plena luz. Tudo aquilo que Jesus significa para Israel está na igreja católica. Tudo aquilo que devia passar do antigo sacrifício para o novo está na igreja católica. Tudo aquilo que de louvor a Deus Israel era chamado está na igreja, a salmodia. Tudo. E vai passando sacramento por sacramento. De certa forma, podíamos dizer que o sacramento da circuncisão é a circuncisão do batismo no coração do homem. E assim vai. Então, Israel não tinha por que recusar Jesus, não reconhecê-lo. Não tinha por que cometer o deicídio, matar a Deus. Eu tenho dito isso mais vezes, mas eu vou repetir hoje porque é a ocasião. Naquela trilogia que Bento XVI escreveu sobre Jesus de Nazaré, né? Ele fala sobre a festa de hoje, a apresentação de Jesus. E porque ali, no texto, como hoje nós ouvimos, se fala dos 2 pombinhos para a purificação de Maria. Mas a lei antiga mandava que substituísse também o menino, o primogênito, por um animalzinho, por pobre que fosse. Mas não se fala no animalzinho. Quem substituiu Jesus no sacrifício hoje? Ninguém. Ele não foi substituído. Ele foi oferecido. E foi oferecido em sacrifício. Ele não foi substituído. Todos os primogênitos humanos, machos, de Israel, desde a libertação do Egito, desde a noite santa da Páscoa, aquela, em Israel, foram substituídos por sacrifício de um animalzinho. Jesus não o foi. Só Jesus não foi substituído. Porque ele devia ser oferecido em sacrifício por Israel e pelo mundo. E desde que Jesus foi oferecido, não há mais outro sacrifício, senão somente o de Jesus. Que lição Israel tinha que aprender. Que lição Israel tinha que aprender. E assim, passo a passo, tudo aquilo que vivemos na igreja, Israel devia reconhecer, ali está a plenitude aonde nos queria levar Deus. Toda a história do Antigo Testamento, os ritos e as leis e os mandamentos e tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento era Jesus querendo conduzir Israel à sua plenitude na Igreja Católica. Aqui Israel atinge a sua plenitude.
Por isso a igreja é dita o novo Israel. Agora, quando se fala em Israel, na Bíblia, se entenda igreja católica. Né? Agora, nas Sagradas Escrituras, e mesmo no Antigo Testamento, quando se falar em Israel, entenda-se igreja católica. Né? Porque é para aí que Deus queria conduzir todo o seu povo, também o povo do Antigo Testamento. Como isso tem que entrar, queridos, na cabeça de Israel. Entrou na cabeça de muitos, né? E não estão aí Simeão e Ana a testemunharmos isso hoje. Né? Estão aí, Simeão e Ana. Né? Nunca divide servum tuum domine, segundo o verbo tuum imparte, de Simeão hoje. Né? Agora eu posso morrer, Senhor, porque eu vi a salvação que tu nos preparaste. Está aí na Igreja Católica. Toda a salvação preparada para Israel e para o mundo. Sabemos que Israel não está convertido. Antes, temos assistido quão pervertido está Israel. Né? Quão pervertido está Israel. E não é o sionismo a cabeça de todo o mal que se abate sobre a igreja e sobre o mundo? É o sionismo. Esse mês se trata muito de homossexualidade, de abuso na igreja. Dia 21 tem essa reunião. Né? Não vai dar em nada, já temos dito isso. Né? Mas, em todo caso, isso é um programa sionista. É um programa de enfraquecimento da igreja, é um programa sionista de enfraquecimento da igreja. Isso vem deles. Vem deles. Vem deles através do comunismo, vem deles através da maçonaria, vem deles através do gramscismo, vem deles através... É sionista. É sionista. É um plano sionista de destruição da igreja e da humanidade. E vai assim. Só depois dos 3 dias, eu tenho dito isso, só depois dos 3 dias de trevas, quando estas velas que hoje abençoamos nos serão úteis, só depois dos 3 dias de trevas, quando estas velas nos serão úteis, aqueles que sobrarem de Israel verdadeiramente converter-se-ão. E Israel, como nação, como povo, voltará ao Senhor. Antes receberão o anticristo como seu Senhor. Né? Já não receberam o falso profeta? E não o tem como grande, abergolho? Sim, eles o têm como grande, abergolho. E ser-lhes ainda maior o anticristo. Ser-lhes ainda maior o anticristo. Antes, só depois dos 3 dias de trevas. Não esperem para antes, querida, a conversão de Israel, tão desejada por Jesus, em primeiro lugar, por Paulo, pelos apóstolos, pela igreja na sua luta, no seu trabalho de evangelização durante estes séculos todos. Tá? Durante estes séculos todos. Então, uma palavra para Israel. Mas há uma palavra para o mundo também. Jesus veio para ser luz de Israel e veio para ser luz do mundo. Queridos, 2000 anos de evangelização, de trabalho incessante, de testemunho. Imaginem que bela, que grande, que bonita luz não foi incendida sobre este mundo no testemunho dos mártires, tá? Na pregação de tantos santos, na vida de tantas virgens, tantos monges, nos milagres estupendos, nos corpos incorruptos, inumerável, na grande obra de caridade que a igreja exerce no mundo, ainda hoje é admirável, nos seus hospitais, nos seus asilos, nos seus... Grande obra de ciência e de sabedoria, tanta coisa vem da igreja, não só as faculdades, mas as descobertas científicas, tantos homens, tantos católicos, tantos homens, tantos sacerdotes também, né? Não só leigos. E contudo, chegamos tristemente ao fim desta história, dizendo que o mundo voltou as costas à igreja.
Mas a coisa é tão drástica, tão tremenda, tão terrível, que, de certa forma, devemos dizer que a própria igreja submerge. Quando Bento XVI escreve um dos cardeais do Dúbia, que logo faleceu, escreveu por ocasião dele ter falecido, escreveu para o seu enterro, uma palavra. Bento XVI diz que o barco da igreja afundava. O barco da igreja afundava. Quem está precipitando, claro que os inimigos estão dentro da igreja. Claro que, sem dúvida nenhuma, que os grandes causadores da destruição da igreja, bom, a começar pelo antipapa, né? Francisco, ou a terminar por ele, na verdade é a terminar por ele, não é a começar, é a terminar pelo antipapa Francisco, que põe a igreja ao chão, lança as profundezas. Então, mas isso é porque isso também é culpa. O mundo é que, de novo, o sionismo, isso tudo foi implantado dentro da igreja. Isso tudo lhe foi imposto. Isso foi um assalto. Isso é coisa planejada, pensada. A destruição da igreja foi arquitetada pelos grupos sionistas, iluminatis, maçônicos. Né? Quando nós, pobres fiéis, assistimos à derrocada, em primeiro lugar, do clero, a começar por aquele que devia estar lá mais no alto. Né? Cardeais, papas, vou colocar no plural em Bento XVI. Coloco no plural, porque tu estás assistindo tudo isso. Não dizem de ti que és um grande, o maior teólogo do século XX? Mas então, como é que tu não vês nada? Como é que não te levantas, não denuncias, não fazes o serviço que eu tenho feito? Em Bento XVI. Eu começo por ti. Né? Nem falo nesse horror de homem que é vergonho, que é o tal de Papa Francisco. Eu falo nele, porque isso aí, claro, é do inimigo. É um agente do inimigo. E quanto se faz agente do inimigo? Agora, esses dias, saindo, depois de dar o arremete de destruição final na juventude lá na Jornada Mundial, ele está indo, já deve estar, ou está indo para Marrocos, né? Para encontrar-se com os muçulmanos. Temos um especialista, por sinal jesuíta, um padre, por sinal jesuíta, especialista nos muçulmanos. E ele diz, francamente, adverte, já mandou cartas para Francisco. O teu pensamento a respeito está absolutamente equivocado, errado. E não adianta. Francisco segue com a sua política. Não é religião, é política. É política. Política de destruição da Europa e da humanidade. Né? Segue. E está lá ele, nos mais altos encômios para com os muçulmanos. Sem uma única palavra em defesa de tantos católicos cristãos que dão testemunho de martírio nas mãos desta gente. Então, a igreja destruída por invasão do mundo, porque o mundo não aceitou o evangelho, porque o mundo não quis se converter, porque o mundo quis e está conseguindo destruir a igreja. Por isso eu digo, restemos uns poucos. É o meu convite. Restemos uns poucos, mas façamos de tudo. Não se pede pouco de nós, queridos. Né? Se pede tudo, todos os bens, a vida inteira. Né? Toda a nossa vida moderna, tudo aquilo que nós adquirimos. Né? Se pede que saiamos da nossa própria cidade, do seio das nossas famílias. Não se pede pouco. Porque tantos das nossas famílias estão na modernidade do mundo. Tantos da nossa família. E temos que abandoná-los.
Abandonar nossas paróquias, abandonar nossas comunidades, abandonar nossos serviços eclesiais, nos quais nascemos praticamente, somos toda a vida dedicados, né? Abandonar tudo. Eu abandonei a minha diocese, meu serviço na igreja, eu abandonei tudo. Agora eu sou servido à igreja. E para o tempo moderno, para o tempo atual, nunca, jamais eu serviria a igreja tanto quanto eu agora a sirvo. Porque eu a adverto, porque eu a convido a vir comigo, porque eu estou naquela luta de conversão pessoal e comunitária. Estou nessa luta. Nunca servi tanto a igreja quanto agora a sirvo. Nos meus 30 e tantos anos de sacerdócio. 37 anos de sacerdócio. Nunca a servi tanto quanto a sirvo. Nunca. No segundo ano, acho que foi o segundo ano de sacerdócio, era ano santo da redenção. Se não foi o primeiro ano, talvez o primeiro ano. E na minha região, eu vou dizer assim, só, não sei se vai dar para entender, mas na minha região as paróquias todas se reuniam para fazer a promoção do ano santo da redenção. O ano santo da redenção era aquele. E no fim, coube a mim. Eu fazia uma missa que começava, eu não lembro direito se era 8 ou 9 horas, e ia até o meio-dia. É uma missa só. Uma pregação que levava todo esse tempo. E os outros padres todos, 12, 15 padres, espalhados pela igreja, e dele a confissão, e dele a confessar. E confessava, todo o povo confessava. O trabalho de tarde tinha outra, segunda missa. Pronto. Também, no fim do dia, estávamos todos esgotadíssimos, sabe? Esgotadíssimos. O trabalho, e a gente ia de paróquia em paróquia, de cidade em cidade. Nunca fiz um trabalho tão grande quanto o que hoje eu faço. Eu tinha uma paróquia sozinho, eu era o pároco e tinha tantas capelas. Eu trinava, rezava 3 missas por dia. 3 missas por dia, 2 de tarde, no interior, e nunca deixei de rezar na matriz a missa do dia, porque no interior a gente rezava a missa do domingo. E com todo o capricho, chegando 1 hora antes em cada capela para ouvir confissões, e sair correndo para a outra, e depois saindo correndo para a matriz, e reuniões. Nunca trabalhei tanto para a Igreja Católica quanto hoje eu trabalho. Nunca. Com tudo isso que já vivi, nunca, como hoje eu trabalho. É o meu convite. É o meu convite. Hoje, a igreja, mais do que nunca, precisa, mas a nossa dedicação para o endereço correto. Não adianta ficar dando murro e ponto de faca. Na ponta da faca não adianta dar murro, só te corta, só te fura. Dar murro na ponta da faca não adianta. Esta igreja, que quer estar na mão do destruidor, Mário Bergoglio, o destruidor, ficamos nós aqui gritando, convidando, mas não adianta querer ficar lá dando murro na ponta da faca, não adianta, queridos. Temos que nos refugiar nós, vir nós lá fazer a igreja. Nós seremos uma luzinha, trêmula, quase escondida debaixo do alqueire, quase escondida debaixo, quase lá, não, mas a única que ainda vai bruxulear neste mundo até ao retorno do Senhor, a única que ainda vai estar bruxuleante até ao retorno do Senhor. O resto é contra-testemunho, é carvão, é tição apagado, não ilumina mais, não ilumina mais. Vamos lá, força, coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.